Aí, o que aconteceu, Enos? A gente percebeu que eram objetos que, claramente, ufológicos, mas não eram os objetos ligados à Serra da Beleza. Por que eu estou falando Serra da Beleza? A região. Porque lá, os UFOs avistados, na sua grande maioria, são vistos saindo e entrando das próprias montanhas da região. Isso que eu ia falar. Porque tudo indica que existe algo subterrâneo lá na região, como a gente frisa há décadas esse tipo de informação. E eu mesmo já fotografei também a trajetória de um objeto desses até que ela desaparece, como se entrasse literalmente numa das montanhas da região. Então, quando você me perguntou dessa história ligada à vinda de Minas Gerais, se nós fizemos alguma investigação, o que a gente mais fazia de dia lá, durante esses períodos que eu fui morador, ou pelo menos até o ano 2006, durante os dias, era investigar de dia as regiões abaixo das quais os UFOs eram avistados à noite. Não só por nós, ou pela própria população do local. Olha, eu ouvi pessoalmente mais de 400 casos ao longo desses anos, dessas mais de 2 décadas de presença direta. Então, eu encontrei casos de militares do Exército que viram os UFOs pousados, literalmente, na região. Militares da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que tiveram seus carros paralisados nas estradas da região devido à presença desses objetos. Né? Então, a gente foi verificar isso que você me perguntou realmente. E a gente acabou determinando que esses objetos, na verdade, que estavam vindo aparentemente... O primeiro avistamento meu, o objeto veio literalmente de Minas Gerais, sim. A gente não tem a menor dúvida disso. Que a gente viu. Por cima da Mantiqueira, que já era Minas Gerais, é um objeto em sentido, uma trajetória, não literalmente na nossa direção, mas que se aproximou com uma certa inclinação depois em direção, como eu falei, a Volta Redonda. Mas nós verificamos que muitos dos objetos que, do ponto de pesquisa que nós denominamos de pedreira, que foi onde as primeiras fotos foram batidas, as 2 primeiras fotos, em 88, foram obtidas por mim, nós vimos realmente objetos indo em direção à serra, por trás de uma montanha à nossa esquerda. Né? Só que nós, ao estudarmos mais objetivamente essas trajetórias, a gente determinou que haviam outros pontos, ainda dentro do estado do Rio, e num desses pontos eu mesmo estive presente, fazendo vigílias também. É um ponto de mais difícil acesso de todos os 6 que nós utilizamos. O Denilson esteve lá, o Renato Travasso esteve lá também. Tá? Mas, principalmente, em várias noites, eu e o Denilson, nós verificamos que também nessa outra propriedade rural, no sítio, de conhecidos pessoais meus, os objetos estavam entrando e saindo das montanhas também. Por incrível que possa parecer, eu falar isso agora, eu e o Denilson, quase no topo do morro conhecido como Morro dos Lobos, nessa propriedade específica, que a gente andava literalmente quase 6 quilômetros para chegar a partir da parte urbana de Santa Isabel, vimos um objeto, não um objeto tripulado, mas uma sonda entrar literalmente nessa montanha abaixo da nossa posição. A gente olhando para baixo e o objeto penetrando, sumindo ali. Né? E esse, Janus, é um dos pontos onde, com certeza, eu pretendo estar a partir do inverno de novo. Né? Então, muito daquilo que a gente via também andando em direção à Volta Redonda, não é que estivesse literalmente vindo de Minas, não. Algumas vezes nós tivemos esse tipo de possibilidade de constatar essa realidade. Mas a maioria deles estavam literalmente entrando e saindo de montanhas dentro dos distritos de Santa Isabel e Conservatória também. É isso mesmo, até ia comentar isso, mas você adiantou que o fenômeno lá, como você já tanto expôs ao longo desses anos, especialmente no IBAN, ele é bem localizado ali na Serra, inclusive com esse tipo de fenômeno, né? Das naves entrando e saindo dos morros, do subterrâneo, dos solos, que tudo indica ter alguma coisa por ali.